Glória. Abre aí a apostila de vocês que eu enviei lá no grupo. Mas não acredito que eu fechei. A gente vai falar hoje sobre o livre acesso, gente. É o primeiro passo para que a gente consiga começar a fluir com o poder de Deus. As outras apostilas, conforme as outras aulas, eu vou enviando, eu vou colocando tudo junto, tá? Que é bastante material que a gente está fazendo. Então, é uma luta para a gente botar tudo junto. A gente vai mandando sempre com antecedência, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o livre acesso, sobre como você liberar poder e, principalmente, como você sugar a unção do Espírito Santo. Qual é a chave para que você comece a entender o padrão que o Senhor colocou para que a gente se enchesse do poder de Deus. Amém? Olha lá o que começa a observação. Para que você alcance e receba os mais altos níveis da unção é necessário foco, atenção e intenção controlada. Gente, eu sempre quando eu vou pregar eu falo a mesma coisa, eu costumo dizer a mesma coisa. O profético, ele é algo muito sensível, muito rápido, se você não tiver totalmente perceptível quando o profético vem, ele passa por você e vai embora, e se você não pegar já era, sabe? Então, o seu foco, quando você coloca o seu foco na hora de você estiver no seu momento de adoração, no momento de você, seu tempo de qualidade, no nosso momento aqui em que a gente está intencionando para que a gente seja liberado chaves, o profético ele é algo que depende muito da sua concentração. Então eu penso assim, eu sei que é difícil às vezes, né? A gente está fazendo um monte de coisa junto, está cuidando de família, de filho e tudo mais, mas tenta o máximo possível você se concentrar em tudo que foi liberado aqui. A unção ela é viva. E quando eu libero palavras aqui, ela sai como ondas, e ela vai e faz o que ela tiver de fazer. Só que se seu espírito, na verdade, o mundo espiritual ele é regido por frequências. A nossa frequência da nossa alma, geralmente, do nosso espírito, é uma frequência bem baixinha, bem devagar. A frequência do espírito ela é muito mais oscilante. Ou seja, a gente tem que se concentrar para que a alma se aquiete e o espírito comece a entrar, o nosso espírito comece a entrar na mesma frequência que o Espírito de Deus. Porque senão você não recebe. Você já viu frequência de rádio? O que você tem que fazer? Sintonizar aquele canal para que você consiga ouvir aquela frequência. É a mesma coisa. Eu tenho um pastor aqui próximo de nós, eu lembro que quando eu descobri que ele fluía essas coisas também, eu fui pedir. Falei, pô, pastor, transfere um som para mim também e tal. Ele falou, Rodrigo, agora não é o momento não, cara. Eu preciso que você esteja na mesma frequência que eu, para que eu consiga transferir e você receber. Porque pode ser que eu libere aqui sobre a sua vida. Agora, se você vai receber essa unção, já é outra parada. Então, esteja bem sensível àquilo que o Senhor vai falar. Bem? Abra sua Bíblia aí, 2 Reis 3,15. Ah, não, tem aqui. Não precisa. Diz assim, agora me tragam um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor, ou seja, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. O que é o livre acesso? O livre acesso é a maneira mais rápida de se carregar do poder do Espírito Santo para ministrar multidões, ou até para que você ministre sobre uma quantidade de menores pessoas, ou às vezes para você ministrar sobre uma pessoa. É a maneira mais eficaz. A maneira mais básica em que essa unção se manifesta nos filhos é por meio de calor, arrepios, ligamentos, vontade de santidade e brisa suave. Você pode
Você pode ver, quando você vai transferir a unção para alguém que às vezes não está numa sensibilidade muito grande, ou está aprendendo, ou ainda não recebeu muitas transferências de unção, não está muito exposto a esse tipo de poder, a pessoa vai lá que sentiu um arrepiozinho, sentiu alguma coisinha diferente, mas nunca algo muito profundo, sabe? Algumas vezes, quando a pessoa um pouco mais sensível não entende, sente um pouco de calor, entendeu? Mas, assim, deixa eu só enviar um link aqui, galera, uma pessoa está pedindo. Só um minutinho, povo. Então, assim, a pessoa não vai sentir muito forte a unção fluindo sobre todo o corpo dela, a não ser que seja um ungido de Deus que carregue muita unção. Eu lembro a primeira vez que eu recebi a primeira transferência de unção de um ungido de Deus, assim, com um nível já mais alto, foi até do Rodrigo Ramos. Tem uma galera aí que conhece. Gente, parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia morrer, parecia que eu ia morrer. Nossa, quando ele impôs as mãos sobre mim, o JP veio primeiro e já era, fui de lona. Quando eu levantei, eu fui receber dele, cara, a unção veio que meu coração parecia que estava dando ataque cardíaco, eu no chão, meu corpo todo em eletricidade. E eu falei, Senhor, eu vou morrer, para que eu vou morrer, para que eu vou morrer. E tinha alguém atrás gritando, eu não sabia se estava endemoniado, se não estava endemoniado. E eu querendo levantar, e eu não conseguia levantar. E eu encostava assim na Érica, e a Érica tirava muito, tanta eletricidade que dava, sabe? Mas porque na época, ele é um ungido de Deus, né? Então, alguém que carrega uma unção muito forte, pode sim a outra pessoa sentir de uma maneira muito forte também. Mas para alguém que está aprendendo a transformação, está aprendendo a se mover, geralmente ela vai sentir uma manifestação muito fraca. Talvez de uma brisazinha, talvez de um formigamento, talvez, mas muito simples. Mas com o passar do tempo, essa pessoa vai começar a intensificar. Bem? Ó, porém, a manifestação mais poderosa da unção é por meio de eletricidade, que pode começar nas mãos, pernas, cabeça, até chegar ao nível dos ossos. Em João 7,38, aquele texto que a gente já conhece muito bem, que fala que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quando eu recebi a primeira transferência de unção, foi até do pastor Leandro Spence, foi engraçado, que parece, eu senti assim, entrando na minha mão, subia na minha cabeça, descia pro meu pé. E assim, constantemente, sabe? Constantemente, ia subindo, ia descendo, ia subindo, ia descendo. Então, só que não foi de uma maneira muito forte, foi uma maneira um pouco mais fraca. Só que depois de um tempo, quando eu fui começando a estar exposto a essa unção, ela vingou um raio na minha cabeça. Pum, dá uma pancada, que dói. Mas comigo em si, ela dói os ossos dos braços. Meus braços começam a doer, que eu tenho que encolher o braço assim, eu tenho que ficar quietinho. Que o braço começa a doer, 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 doer. Isso para mim fazer tudo. Libertação, manifestar cura, operação de milagre, qualquer coisa. Quando a unção vem, eu tenho que me encolher, porque meus braços, os ossos dos meus braços começam a doer, de verdade. As mãos, dedos, nossa, e dentro dos ossos, que é o último nível, aonde a unção se agarra. Bem? Olha lá. Quando Jesus se referiu a rios de águas vivas, ele se referia à eletricidade. Porém, por não haver eletricidade em sua época, deu o exemplo de rios de águas vivas para que as pessoas entendessem essa manifestação. Entendeu? Então aqui está bem claro que o Senhor só exemplificou rios de águas vivas para ele explicar à galera daquela época que esse poder vem como eletricidade. Chave. Uma pessoa utilizando o livre acesso, isso aqui é muito real. Eu lembro que quando eu aprendi sobre isso, eu me escandalizei, gente.
Como assim alguém faz o livre acesso e é melhor do que uma pessoa que ora 3 horas, sabe, por dia, falando com o Senhor normalmente? Como assim? Eu lembro que eu me escandalizei quando eu ouvi sobre isso aqui. Eu lembro que a gente foi até um pouco mais relutante. Eu falei, não, estão colocando Deus como um padrão esquisito em que a gente fecha o olho e fica igual um doido. E se este é um cara. Não, tem alguma coisa de errado. Mas é real, gente. É real. Sabe? Ó, uma pessoa utilizando o livre acesso pode se carregar mais do poder em segundos. E em um comparativo seria o mesmo que uma pessoa estivesse orando 3 horas, essa chave para operar sobre muitos no culto. Eu estava conversando com um amigo meu, que é o Everson, que é do Recreio, e aí tá a próxima chave, quando a gente for fazer. Eu vou falar isso no final, vou falar isso agora. Continuando. Todos os filhos podem fazer o livre acesso e se encher do poder do Espírito Santo. Porém, quem recebeu transferência de unção tem mais facilidade de receber essa unção, tá, gente? Por meio da transferência se torna mais fácil, mais comum, sabe? Eu lembro que na época, quando a gente estava fazendo. A chapação era uma ativação profética, em que a gente deu um nome para escandalizar meio de gente, para que a gente ativasse as pessoas. E eu lembro que, paralelo a nós, ativando os dons espirituais, tinha uma galera indo para um monte para buscar dons espirituais, sabe? E eu falei assim, meu Deus, o dom já está aqui, é só impor as mãos sobre as pessoas já vão receber. Mas, assim, é a maneira mais rápida, não vou falar mais fácil, e aí entra uma coisa que vocês vão ver de ungidos de Deus, em que cada um vai falar uma coisa. Você vai ouvir pessoas dizendo ungidos de Deus dizendo que você não recebe poder de Deus a não ser por transferência. Ou você vai ouvir que você pode receber por transferência mais direto do Pai, diretamente de Deus. O que eu particularmente creio é que sim, você consiga receber de Deus, só que é um caminho mais longo. É um caminho mais extenso. Só que eu creio que é onde os mantos vêm mais fortes. Só que também creio que é quando você chega a um nível de maturidade muito maior, um nível de intensidade muito maior que te impulsiona a você receber um tipo de mantos diferente de qualquer outra pessoa. É isso que eu creio particularmente. Eu falo isso porque quando eu comecei a descobrir sobre isso, eu comecei a entrar em parafuso. Bom, se eu que sou nazireu, não posso receber direto de Deus, então, sabe por que eu entendo? A unção nos ensina todas as coisas. A Bíblia é bem clara isso. Existe uma unção própria sua. Até a bispa Jacimara, ela teve uma experiência bem legal, que ela viu o lugar no céu onde fica reservado a unção de cada pessoa. Olha que legal. Então, o que eu, Rodrigo, particularmente creio? Em que você pode reter o que é bom, como o Tessalonicenses diz, você recebe as transferências que faz sentido para o seu chamado, para o seu propósito, você retém aquilo e você junta com a sua unção própria em que o Senhor vai te dar, e aquilo ali você vira uma bomba. Né? Isso é o que eu creio. Eu falo isso porque eu já consegui ir em bastantes conferências, e não muitas, né? Mas quando eu fui no Davi Rebolo, eu não ministrava sobre troca de DNA, não operava com os anjos ministrando troca de DNA. A partir daquele momento, eu comecei a ministrar troca de DNA. E eu quis aquilo ali, eu desejei, pedi ao Senhor, a gente oferta selando e tudo mais, então eu comecei a operar. Outra coisa, assim, que eu não consegui, era bem raro, mas eu não intencionava para que acontecesse, mas está acontecendo sem eu nem querer. Sabe aquela parada que o pessoal, quem faz muito isso é o. Ai, cara, não tá falando dele esses dias. Davi Feijoli, que a pessoa fica se remexendo no chão, que às vai, mexe a pessoa toda. Era bem raro acontecer comigo, que eu não intencionava muito acontecer. Passava batido para mim. Depois da última conferência, em que o apóstolo Ronaldo ungiu eu e Érica apóstolos, né? E ele transferiu a unção sobre nós, as pessoas começaram a ser tocadas assim no chão e começou a mexer. Eu ia mandar o vídeo, eu esqueci.
o jeito como está aparecendo o pó de ouro, ali que está aí, sabe? O jeito que está começando a manifestar um som é totalmente diferente. Então, assim, o que eu particularmente, Rodrigo, creio, em que você deve caçar unção. Eu sou um caçador de unção. Onde eu vejo um ungido de Deus que tem aquele tipo de coisa que eu não tenho, eu vou atrás dele e recebo transferência dele. E, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Conheça quem é ungido de Deus. Vocês estão recebendo transferência. Pelo amor de Deus, não vê um cara operando e fala, não, eu tenho que receber desse cara que não sei o quê. Porque não é só transferido dons, unções e autoridade, mas tudo que o cara carrega. O que a gente vê aí, que está acontecendo muito, são pessoas... Assim, claro que é um pouco difícil. Só que às vezes o cara que está manifestando os dons que são irrevogáveis tem uma vida toda torta. Tem uma vida toda errada. Conheça quem você está se alimentando. Entenda de onde vem aquela fonte de verdade, para que você se alimente dela. Eu gosto muito do Luiz Hermínio quando ele fala assim: tem gente que vem aqui para receber, querendo que eu seja a sua paternidade. Meu irmão, vem aqui ver como é que eu sou o Luiz Hermínio humano. O cara que fica bravo no trânsito, o cara que é explosivo às vezes, não sei o quê. É isso. É a humanidade da pessoa. Só que existem lobos, gente, por trás disso. Olha, a primeira turma que eu fiz sobre anjos, eu tive uma dor de cabeça. A segunda, eu tive uma dor de cabeça. E não foi com a galera que estava aprendendo, não, mano. Foi com pastores e apóstolos. Com pastores, eu fiquei pasmo. Eu falei, não, não é possível que isso esteja acontecendo. Sabe? E você fala assim, cara, só pode ser lobo. O pastor Thiago me lembra. Um crente velho que já opera muita coisa. Gente, não, deixa quieto que eu não vou falar, não vou expor nada. Mas assim, entenda bem o ungido de Deus que você está indo receber de transferência de unção. Falo isso para que você se preserve. Seja bem guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que o Espírito Santo não deixa receber unção. O pastor Carlos já fiz assim, pedi um anjo para tocar no meu joelho, uma mulher com muleta, o anjo mexia no joelho dela. Forte, pastor Carlos, exatamente isso. Operação com os anjos. Mas, gente, seja bem guiado pelo Espírito Santo acerca da unção que vocês vão receber, de quem vocês vão receber. Amém? Se protejam, que isso é sério. Porque depois que você recebe, já era, mano. Já era. Vamos lá. É imprescindível treinarmos o livre acesso a todo tempo, principalmente em lugares mais hostis, até que a descida do poder do Senhor seja manifesta muito rápido sobre a sua vida, para que você ministre sobre as multidões. E aí, o que eu ia falar? Eu conversando com o Everson, e ele falou, poxa, cara, eu quero muito orar pelos enfermos, isso. E Everson é um amigo meu, isso e tal. Só que tem que fazer o livre acesso e tudo mais. Falei, cara, você não precisa, quando você for orar por alguém, você chegar e toda aquela parada, de fechar os olhos, levantar as mãos. Tem hora, meu irmão, que você não vai dar tempo para fazer isso, não, filho. Não sei se vocês já receberam, eu tô igual um louco já desde o começo da aula, já aqui, ó. E aqui na minha. E eu tô o tempo todo sugando, filho. Quando eu chego perto da pessoa, eu já tô cheio. Eu não deixo nem a pessoa perceber que eu já fiz o livre acesso. E a intenção do livre acesso, quando eu estava falando de você treinar esse livre acesso em lugares OX, é para que você se encha muito rápido, para que você ministre sobre as pessoas, sem você pensar assim, poxa, mas tem que ser rápido, gente. Você não vai ter tempo de orar para o enfermo. Vamos supor que você vai orar pelos enfermos na rua. Você acha que alguém vai te dar um tempo de você fazer o livre acesso, de você fechar os olhos, imaginar como criança, ir ao trono, que não sei o quê, para no fim você falar. Isso é tão rápido que quando você só de você respirar intencionando, você já está cheio. Amém? A gente vai falar mais sobre isso.
E essa, eu creio que é a maior chave de todos, ó. E no mínimo precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor para que possamos ser cheios do poder do Espírito Santo. Lembre-se, o poder está dentro da presença. Gente, não tem como alcançar níveis da unção, níveis altíssimos, operar em níveis altíssimos se não tiver um tempo de qualidade com o Senhor. O poder está dentro da presença, está no núcleo. Se você não tiver o tempo de qualidade com o Senhor, já era, meu irmão. Você vai chegar num nível, mas aquilo ali você não vai passar mais. Vai chegar num tempo que você não vai conseguir mais caminhar. Você não vai passar aquele nível. Eu estava até conversando um tempo atrás, já tem tempinho já, com o meu pastor. Falei, pastor, eu acho que tudo que a gente já viveu, eu acho que eu fiz de tudo já. Para viver o que eu estou vivendo. Agora, para que eu viva novos níveis, eu tenho que fazer mais. E é isso. Você vai chegar num nível que o Senhor vai te dar por meio da transferência. Só que vai chegar uma hora que o Senhor vai te exigir mais. Em que você vai precisar se expor mais. Em que você vai precisar mergulhar mais. Entende? Então, se você não fizer um mínimo, eu comecei a ler o livro do Robert Henderson sobre os tribunais, eu me assustei, cara. Que fizeram um estudo em que falando que não sei quantos por cento, acho que 80% dos pastores oram 15 minutos por dia. Agora você entende por que a igreja está tão vazia de poder de Deus, do Espírito Santo? É que se deixar, a gente entra numa rotina, gente. A gente entra num ciclo todo dia. E se a gente não tiver um tempo de qualidade com o Senhor, já era. Tudo desanda. Então, o principal é a maior chave de todas aqui. De tudo que vocês vão ver eu falando disso toda hora. Dos anjos, a galera fica de saco cheio de tanto eu falar disso. Ah, filho, quer ver anjo? Ah, quer ter experiência com anjo? Vamos jejuar, vamos orar. Vamos fazer isso acontecer. Que não tem como. Não tem como eu te prometer que você vai ter um tipo de experiência se você não se expor, se você não querer buscar isso. Porque aqui não depende nada de mim. Não depende nada de mim. Depende totalmente do Espírito Santo e quão disposto você está, quão disponível você está para viver isso. Entende? Olha o que diz em Abacuque 3,4. Seu esplendor era como a luz do sol e os raios lampejavam de sua mão, onde escondia todo o seu poder. A unção do Espírito Santo está dentro de nós. E para que consigamos nos encher dessa unção, precisamos chamá-la para que seja manifesto. E após sugar essa unção e liberarmos esse poder sobre as pessoas que se manifesta como fogo e eletricidade. O poder de Deus está dentro da presença de Deus, sendo assim, precisamos extrair o poder para dentro da presença. Como extrair o poder de Deus? Vamos lá abrir Números, só para que você veja onde está isso na Bíblia, você marca aí se você quiser. Números 20. Quem ministra isso aí sabe isso de qual salteado. Números 20, versículo 7 a 11 diz: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e reúne a congregação, e tu, Arão, os seus irmãos, e fala a rocha diante dos seus olhos. E ela dará a sua água, tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara diante de si, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós. E Moisés levantou a mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes. E saíram-lhe águas abundantemente. A congregação bebeu e também os seus animais. Olha lá o texto diz, ó, Jesus é a rocha e para extrairmos o poder de dentro da rocha necessitamos falar com ela através da adoração. Porém, quando queremos ir com a nossa própria força e somos irreverentes ao Senhor Jesus, estamos fazendo o mesmo que Moisés, que bateu na rocha. Não adianta.
Eu estava até conversando com um pastor amigo meu e ele perguntando acerca de quando alguém recebe os dons do Espírito Santo e tudo mais. E eu falei, pastor, a primeira coisa que o Espírito do Senhor sonda para que ele receba os altos níveis da unção é a intenção do coração. Então, provavelmente, o Senhor está agora sondando qual é a intenção do seu coração e se ele pode realmente te entregar níveis altíssimos. Aonde você pode ir, quão disposto você está querendo viver esses níveis da unção. Porque não tem como, gente. E a primeira coisa que acontece quando a gente começa a sentir o gosto de fluir a unção, a soberba. Eu falo isso de total propriedade. Quando a gente começou a fazer nossas ativações proféticas aqui, ministrava eu, a Érica, minha esposa, mais dois pastores. Um diácono e um pastor. Eram nós quatro. E a gente começava, quando a gente pegava o microfone, era um de cada vez, né? A gente ia fazendo, ia sempre. Não tinha a ordem certa. A unção era tanta que as pessoas começavam a ficar endemoniadas na hora, as escuras começavam a acontecer e tudo mais. Só que eu comecei a perceber uma coisa. Começou a virar uma competição de quem era mais ungido. Sem a gente brigar, sem nada. Mas se uma pessoa fizesse algo muito forte, a outra tinha que fazer isso. E eu vi que começou a virar uma competição. Para mim, pelo menos. Eu falei, opa, não. É muito fácil, gente, a gente se ensoberbecer com um pouquinho que o Senhor nos dá. É muito fácil a gente achar que é por causa de nós, é por causa que nós somos super ungidos, que nós somos super-heróis. Não é. Porque no momento em que você começar a surgir o orgulho e a soberba dentro do seu coração, meu irmão, já era, você perdeu tudo. Então, o que a gente sempre precisa é ter um coração humilde, dependente ao Senhor. Sempre entregue, sabendo que é Ele que faz tudo, em todos. É Ele que entrega os altos níveis. E se não fosse Ele, você não seria nada. Então, meu irmão, seja totalmente quebrantado. Eu vi o Hernani Santos falando algo que mexeu comigo. E eu tenho muito medo disso. Muito medo disso. Porque, meu irmão, quando ninguém te conhece, quando ninguém sabe seu nome, é muito fácil você ser humilde. Quando ninguém sabe de onde você é, mas quando começa a vir, você começa a ser conhecido, quando você começa a ministrar e começa a acontecer coisas extraordinárias, quando começa a acontecer o chamado do Senhor para a sua vida, meu irmão, aí está o perigo. Por isso que a gente está vendo tanto escândalo hoje em dia, de pessoas caindo. Por quê? Não abrir o seu coração para se quebrantar. O Hernandes Santos falou algo assim que mexeu comigo. Ele falou assim, Senhor, por que tem tanta gente assim, esse assado, caindo, tantos giros de Deus? E Deus falou assim com ele, deita no chão, se prostra. E quando ele deitou no chão, o Senhor falou assim para ele, cai dessa altura. Eu falei, caraca, que forte isso. Se você está totalmente rendido ao Senhor no chão, prostrado, não tem como você cair dessa altura, meu irmão. Então, que a gente tem que estar com o nosso coração totalmente quebrantado ao Senhor sempre, 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 sempre. Entender que é Ele que faz todas as coisas, não somos nós. Amém? Deixa eu ver aqui o chat. Apóstolo Leonardo, os discípulos passaram por essa contenda de disputa. Isso, exatamente, apóstolo. De quem seriam melhores escolhidos. O Senhor é quem faz todas as coisas. Sem Ele somos os bocozinhos. Exatamente isso, apóstolo. Que é muito fácil, gente, a gente se obedecer. Nossa, ó, quer ver um negócio que é maneiraço, como é que se deixar. Por isso que eu expulsar demônio, gente, é muito maneiro. Chega o Satanás, obedece, tu fala, Satanás, isso, tal, tudo isso aí, que tu fala assim, caraca, mané, sou super-homem, que não sei o que diabo. Por isso que eu vejo, aí vem as passagens bíblicas na hora. Que os 70 voltaram maravilhosos, Senhor. Nós curamos os enfermos assim, assim, assado. Os demônios se submeteram a nós e Jesus foi e jogou aquele balde de água fria deles. Segura a onda aí que vocês estão emocionados. O que vocês precisam estar com o nomezinho de vocês no livro da vida, filhão? O que isso quer dizer?
é que a gente tá que tá sempre com o nosso coração quebrantado ao Senhor, meu irmão. Entender que é bom manifestar os dons, é top. Manifestar, trazer, libertar as pessoas oprimidas de Satanás é muito bom. Só que a maior chave de tudo é ter um coração quebrantado, contrito. É igual a música do David Keelan, Quero Ser Como Criança. Essa é a real intenção e aquilo que a gente tem que ter sobre nós. Amém? 2 Reis 3,15 diz: louvor e adoração é a chave. Não diz 2 Reis 3,15 não, tá? A gente vai ler agora. Louvor e adoração é a chave para atrair o poder de Deus dentro da presença. Vamos abrir lá. Diz assim, ó. Agora, porém, trazei-me... Nossa, essa versão é muito diferente. Menestrel. Caramba, King James. Ou umas aí vai estar músico, arpista, não sei. E sucedeu que quando o menestrel tocou... Caramba, deixa eu ler em outra versão aqui, que isso aqui tá muito esquisito. Deixa eu pegar minha Thompson aqui. Só um minuto, gente. E acho que é menestrel, menestrel. Tá igual a corrigida. Enfim, para a gente não perder tempo. E quando trouxe o músico, a mão do Senhor veio sobre ele. Para que você ministre através da unção do Espírito Santo, não tem jeito. A adoração é a grande arma. Por isso que quando você for fazer qualquer tipo de ministração, a adoração ao Senhor, é bom você sempre ter um louvor que esteja te tocando bastante. Porque a adoração, igual o Antônio Cirilo fala, né, que a arma de defesa e ataque é exatamente isso, gente. Até o apóstolo Ronaldo que brinca bastante falando que é repelente de demônio, né? E é isso, que onde há a adoração do Senhor, a unção do Senhor vem sobre nós. Amém? Lucas 5,17. Precisamos chamar e invocar essa unção do Senhor sobre as nossas vidas para manifestarmos curas, sinais e maravilhas, assim como Jesus, em que o poder de cura estava sobre ele naquele momento. Deixa eu abrir lá. Que você leia o que está escrito. Lucas 5,17. Não é isso? Certo dia, ele estava ensinando e acharam-se ali sentados alguns fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, das cidades de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Entenderam? O poder do Espírito Santo naquele momento estava com ele para curar. Exemplo, a multiplicação dos pães e peixes. O Senhor olhou para o alto, suspirou, sugando a unção, adorou, rendendo-lhe graças, e a manifestação aconteceu também. Vocês perceberam que quando eu fui orar pelo pastor Tiago, eu comecei depois a agradecer ao Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por pela cura, e já crendo na cura. Muito obrigado por isso. Sempre quando você for se referir ao Espírito Santo, você sempre agradece a ele pela manifestação. Isso é uma chave para que você opere nesses níveis. Quando você estiver orando pelo Senhor, por alguém, aconteceu a cura, agradeça o Senhor. Isso no momento, na hora, agradeça o Senhor. É um princípio de honra. Entende? Por isso precisamos aprender a atrair, sugar, reter e transferir essa unção, que é como um óleo fino que precisa de muita concentração para reter e liberar no momento certo. Existe um acesso direto. A unção de Deus é bebível e dado em porções. Precisamos aprender a beber constantemente dessa unção, até que ela se torne uma fluência constante em nós.
e para manifestarmos a glória de Deus em altos níveis, somente por tempo de qualidade com o Senhor. De novo, gente, essa é a maior chave. Somente por uma rendição diária ao Pai no secreto. Não tem como alcançar altos níveis se não houver rendição. Amém? Agora, deixa eu ler aqui primeiro, depois a gente vai para a prática. Olha lá, os passos. Eu coloquei aqui 3 passos para que você entenda como funciona esse livre acesso. Primeiro passo, colocar um louvor que você goste, esteja falando com você, um louvor bem profético, que lhe ajude a entrar nesse ambiente de adoração, o texto que a gente leu lá em 2 Reis. Segundo passo, Marcos 10:15. Jesus não estava se referindo à salvação. Vamos abrir lá? Marcos 10:15 diz assim, ó. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ó, Jesus não estava se referindo à salvação, mas como acessarmos o reino dele. E a forma de acessarmos o seu reino é através de um coração como de criança. E fazemos isso através da imaginação, nos imaginando como crianças. A real intenção dessa chave é ser como uma ser como uma criança. Uma criança tem um coração humilde, ensinável e totalmente dependente. E essa é a intenção, ir à presença do Senhor com um coração humilde, dependente e ensinável. E quando você se rende ao Senhor através do coração humilde e dependente, começará a vir as manifestações sobre você e através de você. E pode ser que você sinta manifestações muito sutis no começo, mas com a frequência que você executar o livre acesso, as manifestações aumentarão até que você sinta o poder vindo como eletricidade e com muita força que chega a doer os ossos, que é o último nível. Terceiro passo, sugar a unção de dentro da presença. A rocha é Jesus. E quando nos imaginamos como criança e totalmente rendidos a Ele, temos que sugar esse poder que emana de dentro dele. Jesus é a rocha. Marcos 7:5. Jesus suspirou, ou seja, sugou a unção para dentro de si. Se eu não me engano, isso aqui fala da multiplicação dos pães. O texto que a gente acabou de ler, que eu não lembro. Marcos 7:35. Abriram-se os ouvidos e o impedimento. 34 diz, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer abra-te. Olha a chave anterior. Suspirou, sugou a unção e depois liberou a palavra, juntamente com a unção de cura, e disse, abra-te. E abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se fez, e ele falava perfeitamente. Amém? Tem um livro do Paul Yong-Chu, que é muito forte, se chama Quarta Dimensão. Esse livro é muito legal, porque ele fala que a quarta dimensão é onde opera o nosso espírito, o espírito de Deus e o espírito de Satanás, né? Que eles são espíritos, né? E ali ensina, quando ele fala sobre você gerar, né? Que fala que aqui, como se ele estivesse gerando, ele fala da experiência dele. Mas é exatamente daquele jeito de você imaginar, através da imaginação, você traz a manifestação. Entende? No livro, para quem não leu entender, ele ministrava, falando bem resumidamente aqui, bem rápido. Ele ia ministrar num lugar muito longe, ele começou a gerar, Senhor, eu queria uma bicicleta, eu queria uma escrivaninha, eu queria uma cadeira. Pediu, nunca aconteceu. Ele falou, Senhor, por que eu não recebi? O Senhor falou, você não falou qual a bicicleta, qual o modelo, como é que ela é, você não falou como é a escrivaninha, quais as medidas, tudo, você não falou como é que acho que é a cadeira, não lembro certo.
Você não pediu isso. E quando ele foi, escreveu tudo certinho que ele queria, que o Senhor, que ele queria do Senhor, o Senhor começou a ensinar ele sobre gerar aquilo. Ele falava de estar grávido daquilo ali. E é do mesmo jeito, gente. O que Hebreus fala? Que não sei se Hebreus mesmo fala que. É, o Hebreus fala que a fé é aquilo que a gente não viu, mas convicção daquilo que a gente espera. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente gera com fé o dom da fé, a gente traz à existência aquilo, as coisas que a gente está pedindo. Amém? A pastora Jerusa também leu o livro, é muito bom esse livro. Quem não leu, cara, lê, esse livro é ótimo, A Quarta Dimensão. É muito bom esse livro. Então, eu queria fazer algo prático aqui com vocês. Eu queria até que vocês abrissem a câmera, por favor. Quem não, quem puder, né? Claro. Talvez você esteja aí e não possa. Nós vamos fazer o prático aqui agora. Amém? Entenda que para a gente sugar essa unção é através da imaginação. Eu tive uma experiência de arrebatamento, nível maior. Arrebatamentos são níveis. E eu fui direto no trono, a minha visão foi arrebatada, eu estava diretamente no trono. E eu estava perante os pés do Senhor, assim, os pés dele descalços. E eu comecei a cantar, assim, quando estava louvando assim, falando, Senhor, eu não quero coroa, eu quero seus pés, e repetindo. Repetindo, 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 repetindo aquilo ali. Daqui a pouco era como se eu tivesse voltado, assim, para onde eu estava, de dentro da igreja, e ele desceu até mim. Estendeu as mãos para mim, eu vi o lugar, né, onde foi colocado os cravos, e eu tocava naquilo, nas mãos dele, assim, eu chorava pra caramba. Então, assim, tudo através da imaginação. Os profetas, provavelmente, agora, quando a gente for orar aqui, a gente for fazer o livre acesso, vai ter manifestações e vai ser arrebatada a visão, vai acontecer alguma coisa. Então, já esteja bem sensível aí, bem preparado aí. Amém? Vou colocar uma música aqui. Quem não conhece Casa de Oração Campinas, meu irmão, já anota para sua vida hoje. Casa de Oração Campinas. São os melhores para chapar o coco. São os melhores. Esses caras são tão esquisitos que eles, hoje em dia, eles têm até playlists que 32, se não me engano, 33. Toda vez que eu vou orar, eu falo assim, Senhor, qual que eu coloco? O Senhor fala assim, coloca 20, coloca 12, coloca não sei o quê. Hoje mesmo, agora, na hora, eu falei, antes de começar, eu falei, Senhor, qual que eu coloco aqui? Coloca número 17. Eu falei, tá bom. Antes de orar, da aula, eu tava orando aqui, eu falei assim, qual eu coloco agora? Ele falou, você coloca 12. E sempre ele pede, vira e mexe, ele pede para colocar 12. E hoje eu fiz a pergunta, eu falei assim, por que o senhor fala tanto da 12? É porque nessa playlist da música 12 deles, começa a falar sobre estar totalmente rendido a ele. Ele falou, tá vendo porque eu gosto dessa? Eu falei, caraca, que legal. E eles são esquisitos, que quando você bota a música, você começa a orar aquilo que eles estão cantando no nosso surreal, gente. Casa de Oração Campinas. São os melhores. Vamos lá. O Senhor pediu para que eu colocasse a 28. Vamos lá. Nós vamos orar agora. Você vai fechar os olhos. E agora você não vai mais se ligar em nada ao seu redor. Nada, nada, nada. As pessoas que já estão tendo bastante experiência com os anjos aí, provavelmente já vai começar a manifestar. Já vai ver. Mas eu não quero pular etapas aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer
é a concentração. Você vai se desligar de tudo. E você vai começar a se imaginar como uma criança. Parece esquisito no começo, mas isso é um treinamento. Eu gosto de me imaginar como uma criança de 2, 3 anos de idade, porque uma criança já um pouquinho mais, vou botar assim, mais velhinha, ela consegue expressar o seu amor. Eu lembro que quando minha mãe chegava do trabalho, quando eu era bem pequenininho, eu ficava no portão esperando. Quando ela descia do ônibus, eu saía correndo em direção a ela, porque eu ansiava para que ela chegasse. É a mesma coisa. Quando a gente, você se expressar com o coração de uma criança, o quanto você quer o seu amado, o quanto você deseja ele, o quanto você quer estar junto dele. E depois que você se imaginar no colo dele, agarrado nos pés dele, você se imaginar juntinho com ele, sentindo o cheiro dele, você vai começar a falar palavras bonitas para ele e você se derrama, meu irmão. Você vai se derramar. No momento que você estiver nesse momento de adoração, você vai começar a sugar através do seu nariz, você vai da sua boca, você vai começar a imaginar que das mãos dele saem raios, trovões, ou um cheiro que emana dele que é tão forte que te impregna, e você vai começar a sugar para dentro de você e segura dentro de você. A real intenção é você entender que Jesus é totalmente poderoso e você é pequeno. Feche os seus olhos aí agora. Espírito de profecia já está aqui. Agora se imagine como uma criança agora. Se imagine agora totalmente rendido a ele. Começa a falar palavras bonitas para ele. Começa a dizer o quanto você o ama. Manda um beijo para ele assim, ó. Diga o quanto você sente a falta dele.
Ricardo, entrega agora, senhoridade. Libera mais sobre os seus filhos, Senhor, um novo nível, Jesus. Um novo nível, Senhor. Ai, cara, Comece a falar em línguas agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, libera sobre seus filhos altos níveis, Senhor. Libera sobre seus filhos altos níveis, Senhor. Que o seu reino venha sobre nós, Senhor. Usa os seus filhos tremendamente, Senhor. Libera mais, Senhor, mais do seu poder, mais da sua glória, Senhor. Ao nível dos ossos, Senhor. Ao nível dos ossos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Quem tiver em outros lugares, pode continuar. Quem viu ou sentiu algo, se quiser abrir o microfone para compartilhar. Aleluia. Amém, gente. Teve pessoas aqui que sentiram eletricidade muito forte, o Senhor me disse. Quem sentiu aí, levanta a mãozinha para saber. Sara. Tô vendo também uma bola de fogo também. Alguém sentiu alguma coisa relacionada a calor. Mas não é só isso, é o dom profético. Luciana, sentiu o que, Luciana? Eu senti a parte dos meus ombros gelar, mas era um gelo que queimava.
E aí, de repente, eu comecei a sentir um calor muito diferente, assim. É muito diferente. É isso. Foi também. Pode falar, pastor Carlos. Apóstolo, eu sentia eu dentro de uma grande bola, como se fosse uma bolha, e quando eu abria os olhos espirituais, eu via o Senhor, né? Suas vestes brancas, só não via o seu rosto. Uau, é isso Aí mesmo. ele dizia que eu estou voltando para casa, para Pernambuco, mas eu terei que retornar aqui em breve. Foi isso que ele Uau, me disse. Eu creio em Santa Catarina. Amém. Jesus. Foi muito forte. Tremendo, pastor. O pastor Marcos também falou que sentiu uma força muito grande dentro dele. Érica, sentiu alguma coisa, filha? Cláudia, pode falar, Cláudia. Eu senti meus pés quentes e minha mão esquerda. E eu vi, assim, uma rua, só que essa rua parecia um arco-íris, com várias cores. Uau, Não sei. tremendo. A pastora Jerusa sentiu eletricidade também. Glória a Deus. Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Ô, apóstolo, deixa eu só Pode colocar aqui, falar. sabe aquela fogueira que eu comentei na outra turma? Que eu vi o senhor e o outro com fogo e uma fogueira que se espalhava. Eu creio que muitos que sentiram o calor aquecendo tem a ver com o que o senhor estava me mostrando agora aqui. Esse calor se aquecendo, esse fogo, essa chama que está se espalhando, esse chamado que o senhor tem ali, para quem não conhece ainda o chamado do apóstolo, ele teve uma visão que ele estava acendendo uma fogueira e não conseguia acender, né, apóstolo? É isso, né, Rodrigo? Isso. E não conseguia acender, mas o Senhor ele acendia outras chamas na volta dessa fogueira. E essa chama está aqui nesse grupo. Eu creio que o pastor Carlos ali, o que ele recebeu, tem a ver com isso, e eu creio que o Senhor mostrou agora essa fogueira de novo acesa, e é assim como se saísse aquelas fagulhas, e aquelas fagulhas vão caindo em outros pontos e acendendo as outras fogueiras que estão pela volta. Então, mais uma vez, o Senhor está tocando nesse ponto da fogueira, acendendo outras chamas. Recebe aí, apóstolo. Bem, faz sentido, apóstolo. Não tinha pensado nisso. Amém. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Pastor Marcos, lá tô no sul, não lembro onde, teve uma confraria de profetas, você tá me falando isso? Ó, vou ler aqui para o pessoal que não tá conseguindo ver no chat. Ele colocou: estou como se tivesse uma força de muitos homens, uma eletricidade muito dentro do peito. A unção no ambiente lá, me contaram, né? Não fui nessa confraria, mas os pastores que foram me contaram. Que a unção estava tão forte que tinha uma galera, uma agarrada às vezes com a outra. Quando um foi pegar o outro no colo para tirar de cima da multidão, que estava um entulhado no outro, puxou um de baixo e veio junto. E, tipo, era um homem pegando no colo um homem de 80, 90, 100 quilos. E como um papel. Pegou igual um papel assim, levantou assim, botou no outro lugar e agarrado junto. Levantou dois homens de uma maneira igual papel. Eles falaram, nunca vi isso na minha vida. Então, se eu estar falando isso, assim, não é, não é assim de forma assim fantasiosa, não. Eu creio nisso mesmo, sabe? Então, homem, tremendo, tremendo. Recebe aí que você está derramando sobre a sua vida. Sara, eu tô quase morrendo aqui sem parar de cheirar. Vi 2 anjos aqui comigo. Glória a Deus, gente. Amém, gente. Mas é isso por hoje, que já são 11 horas da noite. Tá bom?
Depois próximas aulas, a gente vai falar sobre como transferir, onda de unção. Vamos entrar em cada dom certinho. Vamos falar de muita coisa aqui, tá? Então, já vai começando a arder essa chama ainda mais no seu coração, porque ainda nem começou aquilo que a gente tem para viver aqui, sabe? Ainda nem começou. Foi só uma fagulha, igual o apóstolo Leonardo falou. Foi só as fagulhazinhas que começaram a acender, o calorzinho, em que a gente vai mergulhar muito profundo. Tá bom? Isso do livre acesso, claro que quem já está muito mais familiarizado com isso, faz isso com mais frequência. Mas, igual a gente falou lá na apostila, façam isso toda hora. Estão trabalhando, façam livre acesso. Estão fazendo não sei o quê, cuidando de casa. As horas que o Senhor falou comigo, muitas vezes, foi nas horas mais inusitadas. O momento que eu estava totalmente aleatório, a hora que o Senhor vinha sobre mim e falava comigo alguma coisa. Então, Tessalonicenses 5,17 que fala muito forte, né? Orar sem cessar. Comece a estar fazendo seus afazeres de algo que não vai te atrapalhar. Comece a falar em línguas e, tendo esse livre acesso, faça o livre acesso. Se imagine como uma criança, se imagine no trono do Senhor, sugue essa unção para dentro de você. Você vai começar a ver que as pessoas próximas de você vão começar a ser afetadas por isso. Olha o que o apóstolo Leonardo falou, a fogueira vi ela novamente. É isso. Próxima aula eu falo exatamente como é que foi esse lance da fogueira para que vocês entendam. Peço oração. Mas isso, vamos orar pelas pessoas? Olha bem. Tem mais alguém aqui que precisa de oração por cura? Já coloca aí de uma vez para a gente orar aqui. Pastora Luciana. A minha mãe também. Coloca aqui no chat aqui o que é a enfermidade, para que a gente ore. Pastor Carlos está um pouco gripado. Amém. Coloca aqui na mensagem aqui o que é que você precisa de oração para a gente orar para você. A da apóstola Jaqueline é na coluna. É o que ela tem, que eu não lembro, apóstolo. É a coluna? Beleza. Pneumonia, hérnia. Amém. Show de bola. Feche os seus olhos aí, quem está com essa enfermidade. Feche os seus olhos. Cláudia, a irmã está com tireoide, show. Senhor, em nome de Jesus, nós ativamos os dons de cura agora, os dons de cura, Senhor, os anjos de cura, Senhor, que trabalham comigo, com cada um de seus filhos, papai. Nós pedimos ao Espírito Santo que a unção do céu, Pai, a cura do céu venha sobre cada um deles, Pai. E eu já repreendo, Senhor, toda dor, Senhor, todo mal, Senhor, sobre a apóstola Jaqueline, dor na coluna, Senhor, sobre a Marli, Senhor, que eu não sei o que é. Toca nela, Senhor. Pastor Carlos, Senhor, que está um pouco gripado, toca agora, tira todo catarro, todo mal, Senhor, todo congestionamento, Senhor. Senhor, todo espírito de endometriose, Senhor, e endometriose, Senhor, eu destruo agora através do nome de Jesus, Pai. Todo espírito de enfermidade no mundo eu destruo. Os pais da Cláudia que estão com pneumonia, todo espírito de pneumonia, Senhor, seja destruído agora em nome de Jesus. Pastor Marcos,
Em nome de Jesus, que a hérnia seja destruída agora em nome de Jesus. Alinhe agora o quadril dele. Toca agora na coluna, no quadril. Toca. Toca agora. Da Cláudia também, a irmã dela, Senhor, toca nela. Toca. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Pastor Marcos, vê se o senhor sente algum tipo de diferença aí, pastorzão. Dá uma mexida aí na coluna, no quadril. Toda dor desapareceu? Glória a Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado, papai. Aleluia. Jesus é bom, gente. Ah, tinha mais gente aqui, ó. Pastor Eliane, meu filho Marcos Vinícius Marcelo, voltar a reproduzir insulina. Senhor, toca agora, Senhor, no filho da pastora Eliane. Que em nome de Jesus volte, Senhor, a produzir insulina, Senhor. E que todo espírito de diabetes, Senhor, seja destruído agora em nome de Jesus. Libera a cura, Senhor, sobre ele, Pai. Sobre Marcos Vinícius, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ainda está doendo a quadril da apóstola Jaqueline? Vamos de novo, então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio na cura, Senhor. E que todo ataque do inferno, Senhor, todo espírito de aflição, Senhor, seja o que for, Senhor, que perca a força agora em nome de Jesus. Que toda a resistência do inferno que está fazendo ela causar esse tipo, está causando ela esse tipo de dor. Senhor, se foi algum trabalho, se foi algum mal, algum ataque do inferno, Senhor, de bruxos, de satanistas, o que for, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que retorne para quem enviou, Senhor. Que retorne para quem enviou, Senhor. Senhor, se houver algum trabalho de voodoo, Senhor, que seja destruído agora em nome de Jesus. Nós liberamos a cura sobre ela, Pai. Que seja totalmente curada, Papai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Depois você fala comigo, apóstolo Leonardo, se ela está se sentindo melhor. Amém. E aí, pastor Tiago, sentiu mais algum tipo de melhora aí? Tudo certo ou tá do mesmo jeito? Então, na hora do livre acesso, o dente começou a doer bem forte, assim, uma dor bem forte. Daí agora na oração que eu coloquei a mão sobre o rosto, né? Aí agora, usando a fé aqui, com a oração dos irmãos aí, tudo começou a diminuir mais, né? Não tava doendo, depois quando você fez a oração sumiu, só que na hora do livre acesso começou a latejar, assim, daí aí eu agora na oração aqui comecei a usar a fé aqui e aí agora desapareceu agora a dor. A dor na mão, no braço aqui e a dor no osso ali sumiu, né? Sumiu. Tá entendendo que é espiritual? É. É isso, continua firme declarando. Pastor Marco, tô sentindo um anjo tocando na coluna da pastora, amém. Aí, pastor apóstolo, glória a Deus. Amém. Amém, gente. Deixa eu orar para a gente terminar. Qualquer coisa, me manda mensagem no privado, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez, por cada cura, cada manifestação, Senhor. Papai, muito obrigado, Senhor,
Toma os seus filhos, Senhor, nas suas mãos, libera cura, continua liberando cura sobre cada um deles, Senhor, sobre cada enfermidade seja destruída, Senhor. E, Senhor, eu quero profetizar, Senhor, uma ótima semana, Senhor, sobre cada um dos seus filhos, papai. Guarda que seus anjos estejam ao redor, guardando, protegendo em todo mal. E, Senhor, desde já, eu já te peço que a capa de invisibilidade venha sobre cada um de nós. Que seja apagado todo cheiro, rastro, Senhor, no mundo espiritual, Senhor. Que demônios possam farejar a gente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Apaga o nosso cheiro, nosso rastro no mundo espiritual, Senhor. Nos torna invisíveis aos olhos do maligno, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, gente. Segunda-feira que vem nós estamos aqui de volta. Tenha uma ótima semana, tá bom? Tchau, tchau, gente. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amém. Beijo.